Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês, meus caros alunos? Tudo bem, Reinaldo? Tudo. Então, iniciando a aula de hoje sobre consultoria. Consultoria é um tema que está extremamente em voga. Por quê? Porque nós estamos com muitas dificuldades, principalmente nas pequenas e médias empresas, por conta da pandemia mundial. Então, as pessoas precisam de orientação, geralmente as pequenas empresas não tinham tanto caixa, né? Para um período desse. Ninguém esperava realmente uma situação como essa. Então, nós temos uma série de temas e abordagens para trabalhar sobre consultoria. Reinaldo, eu sou professora, que sou eu, professora Rosana, eu sou consultora de negócios também. Já atendi grandes empresas aqui no Mato Grosso e pequenas empresas, e sei muito o que eu estou falando. As empresas, de maneira geral, têm problemas relacionados à comunicação, à falta de controle com relação aos gastos. Esses são os grandes gargalos, os grandes problemas. Tem sistemas desatualizados, tem problema com relação a processos também, geralmente tem processos mal pensados, mal estruturados, e tudo isso gera o quê? Retrabalho, cansaço, pessoas estressadas, estafadas, que não se sentem capazes. Por quê? Porque às vezes o processo não foi bem pensado, de uma maneira mais enxuta, de uma maneira mais tranquila. Então, um pouco do que a gente conversou nos primeiros momentos, nas primeiras aulas. Hoje, depois de entender mais essa função do consultor, que é esse ser, esse sujeito externo, né, que vem, que é chamado para contribuir com as suas ideias para a empresa, geralmente em momentos onde a gente está passando problemas financeiros graves, esse sujeito, esse pensador, esse administrador ou essa pessoa que vem ajudar a empresa precisa ter uma certa habilidade técnica, uma certa experiência no que ele vai falar. Porque mais do que trazer um conceito de um autor ou de um livro, é ensinar como essa ferramenta acontece, como essa ferramenta pode ser desenvolvida para a gestão, fazer o diagnóstico, ajudar o cliente, que é o cliente que está contratando aquele serviço, a trazer lá dos seus colaboradores, da sua equipe, do seu time, essas respostas. Porque, de fato, as respostas estão ali no lugar, no espaço, na cabeça das pessoas. Só que precisa alguém de fora para vir, para ajudar, para dar uma cutucada, para ajudar o pessoal a repensar esses processos. Então, a consultoria externa ela tem essa visão, isso é muito bom. Auxilia enormemente as empresas que têm essa vontade, mas precisa ser uma vontade do dono do negócio. Não adianta a gente querer enfiar, né, goela abaixo uma consultoria, não adianta. Se a pessoa não tem vontade de entender qual é o problema dela, qual é o problema da empresa, o que pode ser melhorado baseado numa ótica de alguém que já vivenciou várias vezes aquela experiência e que tem um pouco de ferramentas para contribuir, então aí a gente não consegue fazer consultoria. Para fazer consultoria também, a gente tem um contrato de negociação com o cliente, tem contatos, onde a gente entra numa abordagem sobre como vai ser executado o serviço, e aí a gente faz uma proposta, um planejamento de trabalho. A gente descreve e faz um pequeno contrato também, no finalzinho, para falar como que a gente vai trabalhar. Essa é uma boa sacada, sabe, Reinaldo? Quando você se formar administrador, você pode também exercer essa atividade de consultor. Se você já trabalha em algum negócio, que você tem conhecimento, tem habilidade, tem expertise para transferir, para ajudar, para contribuir com outros negócios que estão iniciando ou passando problemas similares aos problemas que você já vivenciou no negócio que você trabalha. Tudo bem? Então, o contato, a negociação com o cliente, ela é muito importante. Na aula anterior à prova, nós fizemos um teste. Eu gostaria que você procurasse esse teste e fizesse também, porque ele descreve o perfil do negociador. Então, lá tinham alguns alunos participando, a gente consegue, através desse teste, entender
que tipo de perfil você tem enquanto negociador. E fica mais fácil para a gente colocar soluções, formas de pensar sobre negociação. Então, a negociação é um processo de comunicação, ele é interativo, é de duas mãos, ele vai e vem e estabelecido entre as partes para buscar um acordo, algo que seja bom para um lado, algo que seja bom para o outro lado, numa abordagem de ganha-ganha. Existe o ganha-perde também, muito, né? O perde-perde, o perde-ganha. Existem várias abordagens, mas nós tentamos entender e compreender qual seria a melhor forma para levar o nosso produto, o nosso serviço para o cliente, para que ele ganhe com esse serviço e esse produto. Então, esse é um conceito do Francisco Guirado, ele tem essa tratativa para falar sobre essa abordagem para a gente. Um contato e a negociação com o cliente, a gente expressa, as duas partes expressam os desejos, as vontades, os problemas, as necessidades. Então, são atores sociais, pessoas que trabalham nessa abordagem dentro do negócio, da organização, da empresa, que a gente chama também de instituição, para falar sobre qual é realmente a necessidade que nós temos. Então, quando a gente faz o primeiro contato, a gente tem essa abordagem. Aqui, Reinaldo, tem um processo de negociação, que é usado lá na escola, nos Estados Unidos, uma universidade muito forte de administração, que chama-se Harvard. Muito dos conceitos, muito do que a gente traz para a escola de administração do Brasil, quase que 80% vem dessa escola de administração. Ela é o nosso modelo para tratar administração e gestão aqui no Brasil. Então, o que ele fala? A escola diz que o primeiro passo é o passo da preparação. Eu vou observar a empresa, eu vou buscar no site dela, que tipo de produto ela vende, que tipo de situação que ela convive no dia a dia, para entender já, antes de chegar, inclusive, no primeiro momento, para entender qual é a característica daquela empresa, que tipo de serviço ou produto ela oferta para o negócio, para as empresas, para outras empresas no mercado. Aí nós fazemos a visita enquanto consultores, e lá existe o que a gente chama de confronto de ideias, onde eu exponho o tipo de serviço que a gente é capaz de executar e a empresa expõe a necessidade dela. Então, a gente faz uma troca de comunicação muito fina, muito franca. Às vezes, nós já nesse momento começamos a preencher um pequeno relatório, um pequeno formulário de intenções para entender um pouquinho o que a empresa realmente quer. Aí a gente faz um acordo, né, um framework, que é um pequeno contrato, um pequeno acordo, pode ser por e-mail, uma coisa bem simples ainda, né? Para a gente voltar para o nosso estabelecimento, para a nossa empresa e pensar no que seria um bom negócio para aquela empresa. Aí a gente vai desenhar, vai escrever, vai ser tipo um projetinho, que essa proposta é tipo um projeto. Eu vou abrir depois para vocês verem, apresentando o que a gente oferta para aquele negócio, que seria bom e importante para aquele negócio, como diagnóstico, como treinamento, como ferramentas para conseguir exaurir, dizimar aquele problema que a empresa tem. E aí, quando a gente chega na conclusão, a gente vai lá, aborda tudo isso, explica e conclui qual é o nosso negócio. É bem interessante isso, né? A gente pode fazer uma experiência aqui, Reinaldo? Você pode contar um pouquinho, qualquer experiência que você tenha de negociação na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha, ou alguma negociação que você fez para comprar alguma coisa? Pode contar sua experiência para nós? Assim, eu trabalho no mercado, né? Às vezes a pessoa vem procurar um produto, Certo. sim, aí chega lá no mercado, esse produto não tem, mas aí eu acabo apresentando outro produto e a pessoa acaba levando outro produto em vez daquele que ele veio procurar. Olha que bacana. Isso já é uma experiência de contato, né?
É isso que é Sim. bacana. Você, de qualquer forma, ofertou alguma coisa, entendeu o problema e a necessidade do cliente para conseguir negociar, conversar com ele e vender a sua ideia. Aí você vende a ideia de um outro produto e a pessoa leva. Muito legal. Sim, Isso é bom para argumentação, né? Para sim. negociar. Vou te falar uma coisa que eu aprendi muito lá atrás, assim, há algum tempo atrás. Quando a gente começa a aprender a arte de vender, de negociar, a gente desenvolve na nossa cabeça, no nosso cérebro, pensamentos voltados para isso. Dentro da gente mesmo tem essa coisa de negociar, porque a gente negocia desde pequenininho, né? Quando você quer mamar, chora. Aí, quando você quer impor um pouco o seu pensamento, às vezes você ganha no grito, às vezes não. Com a mãe, você quer sair, você vai lá conversar, lá, fala uma coisa, faz uma outra coisa que ela quer que você faça para conseguir sair para balada, para alguma coisa. Então, a gente está sempre negociando, Rinaldo, sempre. Mas essa abordagem no papel de vendedor, no papel de negociador, como você exerce lá no mercado, é bem legal. É isso mesmo. É um confronto que acontece quase todo dia, né? O tempo todo. Sim. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Dá uma olhadinha rapidinho aqui. Ah, já entrou. Lohana, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, seguindo aqui, olha, a gente tem esse contato da negociação com o cliente e a gente está falando hoje sobre contrato e daqui a pouquinho a gente vai entrar num site para fazer a nossa primeira, para entender uma ferramenta, depois vocês vão fazer uma inscrição, uma ferramenta para vocês conseguirem, de maneira online, preencher uma proposta de prestação de serviço de consultoria. Olha que bacana, tá? E aí a gente já tem condições de baixar isso e ficar com essa proposta. Aí vocês vão baixar, na verdade, e enviar para mim, tá? Então, normalmente, os dois lados, tanto o consultor quanto esse cliente que a gente está prospectando, que ele queira comprar o nosso trabalho de consultoria, a gente lida, né, com a negociação, onde cada parte vai colocar sua necessidade, seu problema, sua dor, e da melhor forma possível, com maior qualidade possível, a gente vai falar sobre o serviço que nós conseguimos entregar para aquela empresa. A gente primeiro conversa, depois a gente vai lá na empresa, preenche, pensa, pesquisa no mercado, o que aquela consultoria oferta, o que aquele outro oferta. Opa, eu tenho capacidade técnica, habilidade para fazer isso, e a gente oferta, através de uma oferta, uma proposta escrita, formal, tá? Isso é bem bacana. A gente pesquisa também o preço da concorrência, né, para entender qual que seria uma boa margem, para a gente não cobrar nem muito caro e nem muito fora do preço de mercado. O resultado, então, que a gente tenta encontrar nessa abordagem de negociação é defender de maneira racional, de maneira lógica, o serviço que a gente vai entregar. Então, a gente apresenta um escopo, o escopo é uma sequência de negócio, de oferta, de serviço que a gente vai executar. Então, a negociação é essa jornada, onde ambas as partes, eu sou o vendedor e o comprador, que é a pessoa que está negociando comigo, a gente começa a interagir para chegar num senso comum, em algo que seja tão bom para mim quanto para ele, não ganha-ganha mesmo. A gente vai também avaliando essa necessidade do cliente, porque o cliente pede uma coisa, daqui a pouco você entrega uma proposta, ele já quer colocar mais um adendo ali, mais uma coisinha, e às vezes ele quer por aquele mesmo preço, né? Então a gente tem que deixar isso também bem claro. O que vocês vão fazer, o que a gente vai fazer na consultoria, qual que é a nossa área de abrangência, quantos a gente vai implementar uma pesquisa, quantos formulários, para quantas pessoas, para que estilo. Isso tem que ficar sempre muito claro para o cliente, porque ele tem que ter na mente o que vai ser executado e o que ele recebe, o que a gente entrega para ele receber. Essa percepção, esse posicionamento, ele é muito importante,
porque o cliente vai criando na cabeça dele uma empresa mais organizada, né? E, poxa, essa empresa está bem organizadinha, eu gosto do tipo, do estilo dela, como eles falam. E isso faz com que a gente venda mais e mais produtos e serviços, né? E o cliente prospect significa que ele irá passar por um processo sucessivo. Quando a gente fala que um cliente ele é prospect, que a gente está prospectando esse cliente, a gente entrega uma proposta de negociação, mas isso é só uma prospecção do que a gente avalia que é bacana para ele, tá? Então, a gente pode, no futuro, corrigir também a nossa proposta sem problema nenhum, desde que o cliente diga que isso não é o que ele pediu, né? Poxa, porque não era bem isso. Então, a gente entrega nessa proposta uma promessa, uma intenção de prestação de serviço. E ali acontece mais um momento de verdade, que é onde o cliente lê, escuta, entende e também coloca uma certa preocupação com relação ao que ele vai receber. Isso é muito importante a gente esclarecer pontualmente cada passo da atividade de consultoria para o cliente entender o que ele está comprando. Porque na hora da entrega, com certeza, ele vai cobrar, porque depois que a gente entrega, a gente já recebe, né, pelo pagamento. Então, fases aqui do processo de negociação, começa com a preparação, onde acontece aquilo que eu acabo de falar, né? A gente vai procurar consultar, quando o cliente liga buscando o serviço de consultoria da nossa empresa, a gente vai entender o que é esse cliente, o que ele vende, o que ele faz, aonde podem estar os gargalos, os entraves, os problemas para ele, para entender, porque a gente já vai com algo meio em mente já, né? Sobre um pouco do perfil do cliente. Então, essa investigação, essa preparação, ela é fundamental. Aí, a sinalização, a gente faz um teste também, se é necessário fazer. A gente vai lá, conversa, faz uma troca com o cliente da nossa percepção do que seria necessário para ele no orçamento, com esse papel já pronto, né, formal, a gente pode assinar, pode levar em 2 vias, é muito bom levar, porque, pessoal, uma coisa que deve ficar na nossa cabeça, preto no branco, não ficar contratando coisa de boca. É muito importante que você preencha o orçamento, a proposta de orçamento. Ah, professora, eu não construo geralmente um contrato. Como que você faz isso? É muito importante fazer. Precisa estar o preto no branco. As pessoas assinam por isso, para depois lá na frente não dar um conflito, falar que não era isso, não era aquele preço, que você ia fazer isso e isso. Você tem que pontuar cada fase que você vai fazer, cada fase da execução do serviço, da prestação de serviço, para o cliente, para que o cliente entenda e ele consiga chegar, a gente consiga chegar num acordo e num acerto até ele assinar o nosso contrato. Tudo bem, minha gente? São fases da negociação. Então, essa proposta de consultoria é um documento, geralmente a gente envia ou a gente leva 2 vias para o cliente, a gente argumenta, explica. É muito bom também a gente fazer uma apresentação em PowerPoint para dizer cada fase, o que a gente vai apresentar, o que a gente percebe que é importante, antes de começar, inclusive, o nosso próprio diagnóstico, a nossa pesquisa dentro do negócio do cliente, para não dar problema nenhum, né? Então, nos momentos de negociação, eu tenho etapas de negociação, que começam geralmente com uma pequena reunião, o cliente chama a gente para conversar, aí a gente faz uma abertura nessa reunião, a gente explora o cliente, quer saber, pergunta, questiona, o cliente fala isso, mas a gente tem geralmente um script, né? Já está tudo organizadinho, um checklist de atividade para essa fala acontecer. Faz a abertura, explora, apresenta, classifica e vai para ação. E aí a gente faz a reunião de negociação, avaliação e controle. Essa proposta tem esse direcionamento, apresentação,
proposta de diagnóstico e plano de ação, negociação do contrato, diagnóstico do plano, execução e conclusão. Tudo bem, minha gente? Vocês estão entendendo até aqui? Lohana? Reinaldo? Sim. Certinho. Alguma dúvida? No momento, não. Tá. Bacana. Estamos quase encerrando. Então, essas são as fases, tá, minha gente? Aí, o que eu vou colocar para vocês? Eu vou colocar agora uma atividade avaliativa, que é um material que a gente vai utilizar depois para fazer uma demonstração aqui na sala, falando sobre, e é esse material, esse local onde a gente vai fazer esse modelo de proposta na internet, já é um local onde a gente treina para fazer essa proposta. Daqui uns 6 meses, mais ou menos, Reinaldo, Lohana, vocês estarão saindo, né, da faculdade, buscando mais e mais formas de trabalhar, de desenvolver outras atividades remuneradas, que deem resultado financeiro para a vida de vocês, e a consultoria, baseado nessa abordagem do que vocês já executam, é muito legal. E aí você já tem o quê? Você já tem um modelo de proposta para fazer para o cliente. Eu vou entrar aqui, que eu deixei já aberto para nós. Esse aqui, gente, eu vou enviar ali o link, né? Já vou colocar o link para vocês, mas é um site de versão gratuita, ó. Clique para criar conta. Você vai entrar, vai criar uma conta. Gratuito, durante a versão beta. E aí você vai para o modelo. Olha só. Antes de você, na verdade, começar a olhar os modelos, é importante você criar uma conta aqui, com seu e-mail, porque você pode receber informações desse site com atualizações dos modelos que eles têm. Então, aqui tem os modelos, ó, ver vídeos sobre os modelos, ele vai explicar. Você vai entrar aqui, antes de preencher a proposta, eu tenho que ver o vídeo, professora? É bacana, porque você já fica sabendo como que é o modelinho deles para editar. O modelo não dá para ser editado no Word. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai preencher lá e depois a gente baixa e envia, porque está tudo feito já. O que é bacana é que você pode tirar algumas abas, não precisa fazer todo o contrato. Mas a proposta em si, o orçamento em si, é importante colocar, tá? Então, olha aqui um modelo. Olha, modelo de consultoria empresarial. Tá vendo? Quando vocês baixarem isso e ele fizer o PDF, tudo isso aqui você pode editar. Você vai editando, o que é o serviço que você vai fazer, vai editar o nome de venda, teu nome, tudo. Qual que é a validade da sua proposta? Você pode tirar algum ícone desse aqui, se você achar que não é legal. Tudo isso você pode digitar. Ah, o nome da empresa, o nome da pessoa, tudo isso aqui, minha gente, vocês vão preencher, tá? Ela é bem simplesinha. É como se você estivesse enviando uma carta para uma empresa. É bem simples de fazer. Só que vocês criam a conta, entra aqui, faz a proposta, ó. Tem coisas que eu não preciso fazer? Vai tirando, ele vai apresentando. Na hora que você entrar, aqui, ó, agradecimento, tempo estimado, investimento, condições de pagamento, tudo isso aqui, ele tem toda essa proposta. Acho que não precisa? Tira. Acho que eu não preciso disso aqui? Tiro. Mas aqui já tem um calendário, tá? É bem rápido para preencher. Vocês vão preencher essa proposta no máximo, uns 20 minutinhos. Foi feito pelo pessoal lá da Exalc, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Eletron. Estão vendo? Pelo pessoal que foi desenvolvido. Algumas abas, alguma coisa que você achar que está demais, você pode tirar também, porque o próprio sistema dele já fecha e deleta aquilo. Na hora que eles forem enviar para você em PDF, que é o finalzinho. Gostaram, pessoal, desse link para esse site?
Sim? Olha, quanta coisa, que tem tudo, completo. Isso aqui é um material completinho para vocês preencherem. Agora eu volto rapidinho aqui. Tá tranquilo, minha gente? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Só na hora de fazer. Às vezes na hora de fazer, né? É isso aí. Então, eu vou ficar sempre à disposição aqui, sair do modo espelhado, e vou colocar também essa aula para vocês lá. Vocês entenderam o que é para fazer? Tem um Sim. link. Entrar lá, preencher, Entendi. baixar, enviar para a prof no e-mail, tá? Vocês têm que enviar no e-mail. Porque ele é meio pesadinho, assim, para enviar em outro local. Tem que ser no e-mail. E aí já fica gravado lá que você enviou a atividade do dia 4/10. Combinado, minha gente? Sim. Bem simplesinho, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então, certo. Eu vou sair aqui do modo de gravação, desejando uma boa noite para vocês, para todos. Boa noite, prof. Obrigada da aula. Obrigada. Vou interromper aqui, interromper a gravação.